Fala galera, beleza? Aqui é o professor do Carmo, estou aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez aqui com o meu aluno Gabriel, aprovado aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas vou deixar ele comentar aí toda essa trajetória dele. Gabrielzão, primeiramente, obrigado aí por se disponibilizar para fazer essa entrevista e compartilhar um pouco mais aí da sua trajetória e dar algumas dicas para o pessoal aqui que está na jornada ainda, que está assistindo a gente, beleza? Beleza, eu que agradeço aí o convite. Eu fico feliz aí de dar essa entrevista porque já assisti muitas também antes. Show demais. É muito bom, né, estar nessa posição de algo que você fazia no passado, né? E hoje a posição se inverteu e hoje você vai ser motivo de inspiração, né, para outros concurseiros. Mas beleza. Então começa aí se apresentando, diz aí nome, idade, onde é que você mora, quando foi que você se formou, um pouco aí da sua trajetória antes de entrar no mundo dos concursos. Então, meu nome é Gabriel, eu sou de São Paulo e eu tive uma trajetória em empresas do meio privado durante vários anos. Até que em 2017 eu decidi começar a estudar para concursos, porque eu achei que ia ser uma trajetória melhor, eu achei que tinha muitos benefícios. Então, eu quis dar essa virada na carreira e a partir dali, então, comecei a estudar. Só que ainda meio sem rumo no começo. Uhum, show. E aí, então, assim, qual foi, vamos dividir em duas partes, né? Antes e depois da mentoria. Antes da mentoria, qual foi tua trajetória aí no mundo dos concursos? Então, eu comecei. A primeira prova que eu fiz foi do TST. Eu tinha começado a estudar em julho, acho que a prova foi por volta de setembro, mais ou menos. Aí eu fiquei bem longe ainda, aí ainda estava estudando por materiais que não eram os mais adequados, só na força bruta mesmo. E aí, em seguida, eu fiz o STM, né? Ainda também consegui ajustar a questão dos materiais, mas também sem nenhum tipo de metodologia, nada, sem usar ciclos de estudo. Ainda consegui um resultado que eu consegui chegar a técnico, né? Lá no STM, mas aí depois veio o TRT São Paulo, eu consegui ficar no cadastro de reserva de analista. E aí fiz o TRF4 e o TRF3, que também eu fiquei mais para trás, não tinha chances reais assim de classificação, de ser chamado. E aí depois veio a mentoria. Aí depois da mentoria foi que eu comecei realmente a levar mais a sério a questão do ciclo de estudo. A ponderação entre as matérias ficou bem melhor, assim, do que antes eu praticamente quase não fazia isso. Português é uma matéria que eu praticamente nunca tinha estudado antes assim, de começar esse acompanhamento. E por mais assim, que eu ia mais ou menos tipo, para ver o suficiente, mas não era o suficiente. Isso ainda, uns 5, 10% que se aumenta é o que faz a diferença, porque ainda mais porque é uma matéria que cai em todas as provas e tem muitas questões, então faz realmente muita diferença. Eu lembro que realmente tu falou agora, eu lembrei mais ou menos no começo que a tua mentalidade era essa de, eu já estudei português, eu sei português, eu tiro nota mais ou menos, então não vou estudar não, né? E aí a gente ajustou isso daí, porque não é tão simples assim, né? Claro, também não é Ah, com uma coisa que certeza. você vai estudar muito, né? Existe ali um ponto de equilíbrio, né? Entendi. Ah, Mas só voltando um pouquinho. Então, assim, antes da mentoria, tu já estava estudando sozinho, aqui cometendo erros e tal, mas ainda conseguia ali uns cadastros de reserva, passou um técnico de TI no STM, aí eu imagino que depois de um tempo foi nomeado, porque quando tu entrou na mentoria, tu já era técnico do STM, né? isso, eu era técnico da STM, aí só esse mês passado que eu fui chamado para no cadastro reserva, que eu estava como analista do TRT São Paulo, que a lista foi rodando, rodando até que chegou, né? Ó, Mas isso daí foi uma grande tensão durante todos esses anos. Justamente um dos principais motivos também de ter entrado na mentoria é porque eu não tinha garantia nenhuma, né, que ele me ia chamar, além de poder tentar cargos melhores, que eu ainda tinha essa possibilidade de, colocando uma metodologia mais adequada, ter resultados melhores, também tinha essa questão que eu não tinha nenhuma garantia que eu iria para
para o TRT São Paulo, que lá inicialmente era o meu objetivo, né? Uhum. Eu imagino também que tu conseguiu ser chamado por causa da pandemia, né? Que a pandemia meio que suspendeu os prazos, né? Aí acaba que as vagas continuam surgindo, e aí o pessoal chamou, né? Legal. Sim, sim. E tu lembra como foi que tu me conheceu? Em que época, mais ou menos? Então, foi na época que você estava passando em tudo. Foi o primeiro concurso que eu fiz foi do TST, e aí acho que você ficou em primeiro. Aí o segundo foi da STM, que você ficou também entre os primeiros. Aí eu lembro que da CLDF também, que foi logo depois do TRT São Paulo, na época eu cheguei a fazer também, não passei, mas você também acho que ficou entre os primeiros, ou se não foi o primeiro. Então foi isso, assim, eu olhava as listas, você estava lá, eu falava, pô, se esse cara um dia... Foi bom que depois você começou a dar mentoria, assim, porque é uma referência muito boa, assim, porque você, tipo, acompanhou a sua trajetória e a sua já estava no final e a minha ainda estava no começo. Então foi muito interessante, assim. Acho que eu dei sorte nesse aspecto, assim, sabe? Legal. E como foi essa tua decisão de entrar na mentoria? Porque, assim, querendo ou não, é um serviço que é pago, né? É um investimento. Assim como você tem que investir em material, investir em prova, inscrição, passagem de avião, é um investimento para se fazer. E, pô, tu já vinha ali, né? Já, ok, entre os trancos e barrancos, mas já vinha estudando, conseguindo alguns resultados. E por que que ainda assim tu decidiu fazer mais esse investimento? Eu acho que o TRF3, né, como ele fica em São Paulo e eu não fui aprovado, eu fiquei em 72, ali foi um alerta para mim. Eu falei, não, tem que melhorar esse método, né, de estudo. E aí falei, o próximo que viria era o TCM São Paulo. Eu falei, não, então, já que eu perdi essa oportunidade do TRF3, então agora no TCM São Paulo tem que dar certo. Sim. E aí foi por isso, assim, sabe? E eu achei que assim, valeria, porque assim, na minha situação eu estava empregado, né? Então eu consegui, assim, investir nisso, né? Uhum. Então, e sei lá, com certeza, assim, muito menos do que o primeiro salário já pagaria esse investimento. Então, a conta para mim fez sentido, sabe? Exatamente. Na época tu já é, morava em Brasília, né? No cargo de técnico da STM, queria voltar para São Paulo. Esse Isso. resultado do TRF3, né, foi um alerta de que, opa, do jeito que eu tô indo, ou vai demorar muito ou não vai nem chegar, né? E eu lembro, e no TRF3 também, não sei se isso foi o motivo, mas o primeiro lugar lá do TRF3, o Rafael, ele foi meu primeiro aluno de mentoria. Né? Você foi um dos primeiros a ser meu aluno, no primeiro ano que eu comecei a dar mentoria, mas o Rafael foi o primeiro aluno de mentoria e foi o primeiro do TRF3 e do TRF4 também na época. Hoje ele está lá no TRF3 porque ele é de São Paulo também. Entendi. E aí então foi TCM São Paulo, aí juntou, né? Vontade de voltar para São Paulo, sabia que tinha que fazer algo aí diferente, mais profissional, vamos dizer assim. E como você mesmo falou, a conta fechava, né? Ok, eu tenho que investir, mas é um investimento que vai se pagar mais do que se pagar no futuro, né? Entendi, legal. É porque eu pergunto isso porque tem alguns alunos que, boa parte, na verdade, que já estão ali num cargo intermediário, já conseguiram alguma aprovação parecido com você, mas o cara acha que, não, consegui chegar aqui, então eu consigo chegar no topo. E, cara, não é bem assim, né? Porque Não é linear, assim, não vai indo degrauzinho, degrauzinho, assim. Na verdade, é uma curva que vai ficando cada vez mais difícil, né? exatamente. Aí, se você não acompanhar nos ajustes, né? Não só na metodologia de estudos, mas a questão também de escolher os focos, né? Então, concordo com você. E aí, então, já que a gente chegou nesse momento aqui que você entrou na mentoria, eu lembro, como eu falei, você foi um dos primeiros alunos, né? A gente passou aí um bom tempo na mentoria. Quais foram as principais mudanças, assim, que você percebeu para melhor entre o que você fazia antes e o que você começou a fazer depois aí com os direcionamentos da mentoria? Eu acredito que começando pela elaboração do ciclo de estudo, né? Então, que considerava várias coisas, como domínio na matéria, tipo, o peso na prova, todas essas coisas, assim, eu acho que o ciclo realmente faz porque eu não tinha, assim, uma forma de estudar de longo prazo. Funcionava no curto prazo, mas no longo prazo não dava certo. E aí, com essa forma de ciclo, né,
com a ponderação toda ajustada e com a revisão do próprio ciclo de tempos em tempos, vai ficando bem calibrado. Então, no longo prazo, você não perde assim o que você viu há bastante tempo atrás, você consegue ir mantendo isso e se superando, assim, sabe? Então, porque quando você estuda em curto prazo, você não se preocupa muito com isso. Meio que depois de uns 2, 3 meses, você já perdeu o que você estudou antes. E é dessa forma, não, você vai acumulando o que você estudou antes. Acho que essa foi uma das principais coisas, a questão do manter os principais tópicos assim no Evernote também me ajudou. Alguns mapas mentais, alguns resumos. O foco também na banca, isso foi bem interessante, porque eu fui perceber depois, né, do seu acompanhamento, que dando um foco específico na banca da prova, que eu tinha como objetivo naquele momento, eu conhecia muito mais o que ela gostava de cobrar, o tipo, e essa questão faz diferença no final, assim, sabe? Porque às vezes é uma peculiaridade dela que as outras não cobram, mas é isso que vai fazer a diferença, sabe? Tipo, também se preocupar em dominar muito as questões fáceis e médias e as difíceis deixar para outro momento, assim, não no começo. Porque às vezes eu me preocupava muito com as difíceis e acabava que as que eram consideradas mais fáceis eu errava e não adiantava. Então, tem que realmente seguir assim uma hierarquia, assim, de primeiro você está muito bem no feijão com arroz para depois pegar as mais difíceis, que você nunca vai acertar todas as difíceis, né? Mas as fáceis, as médias, você tem praticamente uma obrigação de acertar. Boa, legal. Gostei desse aí que você falou, né, de que tem uma hierarquia, e assim como tem uma hierarquia no estudo das disciplinas, das questões, também eu acho que tem uma hierarquia nas técnicas e estratégias de estudo, e eu acho que você pontuou bem a base dessa hierarquia, né? Claro que tem outros detalhes aí, por exemplo, uma técnica de revisão por questões, como executar isso. Ok, é importante? Mas você pontuou aí bem ciclo de estudos, a alocação das disciplinas, a questão da disciplina de português, né, que você citou no início. Legal demais, Gabriel. E, cara, e aí, então, vai contando aí um pouco, aí, então, como foi essa trajetória. Eu lembro que você chegou focando no TCM, São Paulo, né, mas aí, principalmente pela pandemia, né, teve aí alguns reveses. Quais outras provas você foi? Eu acho que foi muito bom também o momento da mentoria, que foi naquele do começo da pandemia, porque deu mais tranquilidade assim nos estudos, porque como foi um momento assim que foi uma baixa, então essa prova do TCM acabou sendo postergada, então me deu mais tranquilidade para me preparar melhor para ela naquele momento, né? Então, eu fiquei me preparando para ela, na verdade, durante bastante tempo, porque ela não saiu até hoje, né? Mas aí, nesse meio do caminho, eu fui redirecionando. Aí, Eu fui, na verdade, assim... na verdade, um erro que eu cometi é que eu acabei demorando um pouco para redirecionar, até porque o TCM, como era no meu estado, né? E eu estava em Brasília, tinha uma prioridade muito grande, assim, para mim. Então, a preparação para a CGU, ela veio só no pós-edital, assim, eu tive, tipo, 2 meses, assim, sabe? Então, ficou praticamente realmente impossível de fazer uma boa preparação. Mas faltaram também 3 pontos só, então foi uma evolução, acho que bem grande, sabe? ainda bateu na trave, né, na CGU, mesmo não tendo focado tanto tempo para ela, né? É engraçado, porque eu senti, assim, na época que eu falei, caramba, 3 pontos só, tal. Mas olhando hoje, assim, realmente, assim, foi menos de 60 dias assim, que eu estudei. Então, por mais que eu tivesse aquele conhecimento de longo prazo, é uma banca muito diferente do que a banca que foi a Vunesp, que eu fiquei praticamente 2 anos focando só na Vunesp. No fim foi um acerto. Hoje eu vejo que foi um acerto, porque para mim a LESP é uma escolha melhor, entendeu? Para minha realidade, porque em termos de carga horária e até o final da carreira é similar, sem contar também que eu vou tá voltando, né, para onde eu estava querendo. Então, e eu considero também superior ao TRT São Paulo, que eu já tinha uma aprovação. Então, com certeza, assim, foi um resultado que eu considero assim que já foi uma evolução grande, assim, sabe, de nível em relação ao que eu tinha conseguido antes.
Caso esse concurso aí da Assembleia Legislativa de São Paulo também foi VUNESP, né? Foi praticamente eu usei tudo que eu estudei para o TCM, eu usei para VUNESP, assim, tanto é que, assim, como eu fiz a da CGU, né, naqueles meses pós-edital da CGU, eu foquei só na CGU, então eu fiquei só em FGV, foi um desvio que eu fiz, assim, mas aí, e aí depois que acabou a CGU, então eu foquei de novo na LESP, mas aí ficou mais fácil, porque eu já tinha feito todas as questões de TI várias vezes, assim, então eu já tinha até um resumo no Evernote com todas as questões que eu errava, comentado. E a partir de direito, como eu estudei muito para a Seju, apesar de ser outra banca, tipo, ajudou na LESP, porque de direito eu errei uma só. Na verdade, a maioria das questões que eu errei na LESP foi de regimento interno, porque realmente não deu tempo, assim, de estudar. Mas o resto foi muito bom, assim, sabe? Principalmente as de TI, que eu já tinha visto várias vezes por conta dessa preparação lá para o TCM, que veio de 2020, 2021. Então, não se perdeu, né? Com toda essa metodologia do ciclo de estudo, das revisões, funcionou, porque se fosse só força bruta, com certeza já teria esquecido tudo e não teria perdido todo esse esforço, né? Exato. E também vale salientar, né, que está implícito aqui para a gente, mas para o pessoal talvez não. Desde esse começo aí, pelo menos do começo da mentoria, você sempre se manteve focado na área de TI, né? Ou seja, Sim, cargos sim. de TI. Então, por ser ali sempre essa mesma área, por mais que você dê um desvio para a CGU e aí acabou fazendo outra banca com alguns assuntos diferentes, mas o núcleo ali se aproveitou, né? Ah, com certeza. E na Alesp, tu fez para qual cargo? Eu fiz para desenvolvimento, porque eles dividiram a TI em várias áreas, aí eu fiz para o cargo de desenvolvimento de sistemas. Era o que tu já tinha mais afinidade, né? Já vinha É, estudando, né? isso daí foi também, quando não era o tudão, era o desenvolvimento. Sempre fazia para isso. Perfeito. Então, ficou em que posição lá na Alesp? A LESP foi a primeira colocação. Show demais. Fazendo jus aí ao nome da mentoria do 01. Muito bom. Parabéns aí novamente, meu cara. E, Gabriel, já que a maioria aqui do pessoal que normalmente ouve a gente é o pessoal mais iniciante, alguns ainda nem iniciaram no mundo dos concursos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos supor, daqui uns anos, vamos supor que o teu filho, já adolescente, decide: papai, eu quero estudar para concurso de TI. O que é que você me indica? O que é que tu diria aí para o teu filho para ele fazer, né? Ou seja, eventualmente erros que você cometeu para o seu filho não cometer, o que é que você diria aí? Eu acho que uma coisa que a gente acabou não comentando, mas que eu acho que é muito importante, é o equilíbrio emocional, principalmente no dia da prova e na semana anterior. Porque, além da questão do método, que é fundamental, essa questão do equilíbrio emocional também pode pôr tudo a perder. Então, uma coisa que me ajudou, assim, nesse aspecto foi ter um checklist do dia da prova, sabe? Então, eu sabia que eu tinha que levar sempre casaco, eu sabia que o lanche que eu ia levar era sempre aquele, eu sabia, tipo, tudo, assim, eu anotei tudo que eu tinha que fazer naquele dia, tipo assim, eu tenho que o horário do Uber, então eu tenho que já saber o horário que eu vou sair, o horário que eu vou almoçar, se for à tarde a prova, o horário que eu vou... Então, tudo certinho, assim, sabe? Porque isso aumenta a nossa sensação de controle. E quando aumenta, então isso dá uma insegurança no dia da prova, porque eu ficava, principalmente no começo, assim, com muito receio de, nossa, eu estudei tanto tempo e se alguma coisa sair fora do meu controle, né? Tipo, se acontece alguma coisa inesperada. Então, por mais que a gente não consiga controlar, né, muitas coisas, mas se a gente consegue estabelecer uma rotina já pré-definida para o dia da prova, acho que dá uma assentada assim e a gente fica um pouco mais calmo, sabe? Para colocar em prática toda a nossa preparação, porque além da preparação, a execução também tem que ser boa e você também ajuda muito nessa parte da execução, em relação à ordem das questões, em relação à marcação de gabarito.
isso daí também foi uma contribuição muito grande que eu fazia na ordem da prova, assim. E aí, depois dos seus toques, aí você foi falando, não, mas tenta desse jeito. E aí, com certeza, isso melhorou muito a gestão do tempo durante a prova, com certeza, assim. A energia, tipo, no momento que você está com mais energia, as questões que você deve fazer, quando você está mais cansado, quais que você... A própria discursiva, se for no mesmo período. Então, tudo isso isso mudou muito, assim, em relação ao que eu fazia anteriormente. Então, e o engraçado é que, assim, no dia e na véspera da prova, né, principalmente o dia da prova, se você for escolher um dia para ser o mais importante, o dia da prova é o mais importante. E o mais engraçado, que apesar de todos os dias anteriores, o que é importante é estudar com método, né, seguir ali planejamento e tal, mas no dia da prova e na véspera da prova, a prioridade já não é mais isso, a prioridade é justamente o que você falou, essa parte de controle emocional, ter ali toda a logística de exatamente, né, o checklist aí que você falou, a gestão de tempo no dia da prova, nada disso tem a ver com, sei lá, revisão. Felizmente, tem, vez ou outra, aparece ainda um aluno que, mesmo eu dizendo, cara, véspera da prova, foca em outras coisas, não em revisar. Mas o cara vai lá e diz que passou a madrugada revisando, chega na prova cansado, ou, enfim, comete algum vacilo de, sei lá, chegar atrasado na prova, sendo que essa parte do estudo da revisão é o que você fez até a véspera, né? A véspera e no dia a prioridade se inverte E até completamente, isso né? no começo eu fazia, no TST eu fiquei estudando até de madrugada e tudo. Eu não tinha a mínima noção, assim, de como é que deveria ser feito. Show demais, Gabrielzão. E, cara, eu sei que nessa tua trajetória ali, que você começou a mentoria focada no TCM de São Paulo, e teve aí, né, essa postergação devido à pandemia, aí até que chegou no pico final de você fazer CGU, bateu na trave, mas logo em seguida veio a Lesp, e aí você cravou aí o primeiro lugar. Mas nessa trajetória você fez aí outras provas para, nem que fosse só para testar? Ah, sim, eu fiz várias provas naquela época da pandemia, teve para testar mesmo, né? Como eu estava em Brasília e aí lá teve do CEPRO, teve Codevasf, PGDF, tiveram várias, assim, aí eu fui fazendo, assim, mesmo sem ler edital, sem nada, assim, sem estudar. Isso me ajudou muito a montar esse checklist, a, a saber, assim, as situações que poderiam ocorrer, então você fica um pouco mais seguro, sabe? Tipo, às vezes é um receio que você tem e você vê que, não, isso não vai acontecer, isso não aconteceu nenhuma das vezes, assim, né? Porque eu fiz realmente várias provas nesse período e até a classificação foi muito boa, assim, fiquei, tipo, entre as primeiras, fui chamado, recebi, tipo, correspondência para... Mas eu não acompanhei muito, não, essas foi mais de treino mesmo, sabe? Para você ver, né? Assim, é importante o treino, né? Você estava ali no seu foco, mas aparecia uma prova, você ia treinar, porque essa experiência de prova é importante. Mas como, né? Você sempre focado na área de TI, seguindo ali o plano, mesmo nessas provas que você não estava focado 100%, seja, enfim, que não lhe interessavam tanto, mas você ia para treinar, né? E ainda assim conseguia aí uma boa colocação por todo esse estudo acumulado, já que a área de TI, né? Muita coisa é parecida, né? Show demais. E, mas voltando na pergunta lá, né, do que você aconselharia para o seu filho? Tu começou então nessa parte aí desse checklist, né, porque essa parte emocional é importante. O que mais aí que você diria? Tipo, toda essa questão do planejamento dos estudos, montando o ciclo, na prova também, a ordem das questões que você vai resolvendo. Às vezes, se precisar dar um intervalo também para que você está preso em alguma coisa, alguma questão ali, muito tempo, não está rendendo, então sai uns 3 minutos, 5 minutos, volta e já, às vezes, volta totalmente diferente a cabeça, já abre, já encontra a solução. Eu acho que mas esses aspectos mesmo, sabe? No fim, são muitas coisas que não são tão grandes, mas que juntas mudam totalmente o resultado. Perfeito, né? Eu acho, inclusive, que a mentoria é muito sobre isso, assim, principalmente para os concurseiros que já chegam já num nível maior como você, já tinham aprovação, já tinham certa experiência. A mentoria é sobre isso, é sobre refinar, apertar pequenos parafusos. São muitos parafusos, mas pequenos apertos, né? Só que nesse somatório aí,
principalmente nesses concursos alto nível que você está disputando, né? Eu lembro que eu tinha umas dúvidas também. Ah, essa questão aqui é uma questão que ninguém vai acertar ou é esperado que eu soubesse, sabe? Aí você me ajudava muito nisso, assim, não, essa daqui você tem que saber realmente. Essa daqui não, essa daqui, tipo, foi daquelas impossíveis. Então, isso ajuda, sabe, a calibrar até o direcionamento dos estudos, porque eu me prendi, às vezes, muito nessas questões que, às vezes, não tem nem resposta, assim, sabe? E você perde... E como o tempo ele é fixo, então você está gastando numa coisa que não vai gerar um retorno enquanto está perdendo, né? Ao mesmo tempo que você gasta para um lado, você está perdendo do outro, então é muito ruim. Perfeito, né? Eu chamo isso aí de princípio do trade-off do tempo, né? Toda vez que você decide, por exemplo, vou tentar entender essa questão aqui. Toda vez que você decide fazer isso para uma questão que seja difícil, né? Consequentemente, vai demorar mais tempo ali para entender e muitas vezes nem vai se repetir. É um tempo que você está deixando de investir em revisar ali as questões mais fáceis, os assuntos que você tem mais certeza que a banca cobra, né? E normalmente muitos alunos têm só essa ideia de tipo, mas vai que cai na minha prova, ou essa banca está cobrando muito aprofundado, então eu tenho que estudar, é tudo aprofundado mesmo. Só que tudo é tempo, né? Perfeito, Gabrielzão. E, cara, agora aí, assim, eu sei que você não foi ainda nomeado na Alesp, né? Mas qualquer momento aí deve sair. Mas, assim, normalmente quando a gente é nomeado, tem a posse, a gente tem um novo pico de felicidade. Mas eu imagino que Imagina, né? Eu sei que também quando a gente sabe que foi aprovado, tem também um pico ali de felicidade, né? Como é que foi aí, tipo, desde o momento ali que você fez a prova da Leste, como é que você estava se sentindo? E aí depois você viu o gabarito e acompanhou o olho na vaga, como é que foi aí os altos e baixos? É uma fase angustiante, porque primeiro sai o gabarito da objetiva. Aí, beleza, né? Aí você, sei lá, tinha uma boa porcentagem de acertos. Então, imagino que, apesar da Funesp, assim, ser uma banca que puxa todo mundo para cima e qualquer questão faz diferença, achei que não ia estar tão embaixo, assim, né? Principalmente por conta do olho na vaga, né? E aí teve a fase de recursos, aí também é mais uma angústia, porque qualquer questão que muda, você já cai em várias posições. Mas no olho na vaga, mostrava tu em que posição? Já Estava mostrava em em primeiro? primeiro, Já, então tá. já, claro, sabia que Mas a diferença é muito pequena, né, entre os é, pontos. Então, qualquer recurso ali já podia inverter tudo. mas assim, E... você era o mais feliz dali, né? De toda Ah, aquela lista, você era o mais feliz. não, com certeza, eu tentava pensar nisso, mas... Ainda assim é angustiante. É, aí passou a fase do recurso da objetiva, então aí veio a correção da discursiva. E aí também é bem complicado, porque o mesmo peso de toda a prova objetiva é o da discursiva. Então, se não me engano, era 100 pontos a objetiva e 100 pontos a discursiva. Então, aí realmente também pode mudar tudo de novo. Aí até que chegou o dia da discursiva e, ufa, tive também a maior nota junto com outras pessoas da discursiva. Então, deu para manter a primeira colocação. Aí tem o recurso da discursiva. E aí, tipo, o mesmo processo, né? Mas aí, finalmente, passando o recurso da discursiva, e tudo isso saía, era 5 e meia da manhã, sabe? Porque saía no Diário Oficial do Estado, assim. Aí, então já marcava o despertador já para esse horário. E foi, tipo, várias semanas acordando nesse horário. Aí, aí foi isso, assim, aí depois que passou o recurso da discursiva, aí sim, aí deu para ficar mais tranquilo. E foi uma sensação muito boa, porque eu fiquei nessa angústia de cadastro reserva, principalmente do TRT São Paulo, durante 4 anos. Então, tipo, assim, você está... E eram só 2 vagas de ampla concorrência. Então, tá na primeira já dá uma segurança que é uma certeza, né, que vai ser chamada. É só uma questão de tempo mesmo. Exatamente, né? Quando for chamar o seu cargo, né? Não tem dúvida que o primeiro vai É, ser você, né? isso Show dá, isso, demais. isso dá uma... Nossa, isso dá uma paz, sabe? Não, vale demais a pena aí todo
por esforço, né? E só um detalhe sobre a discursiva. A discursiva era uma discursiva técnica, ou seja, de TI, ou era aquela estilo Enem? Não, essa era estilo Enem. Estilo Enem. E ainda assim, tipo, foi a maior nota na discursiva, na objetiva e na discursiva também ali, empatada ali entre Na as... objetiva foi a maior e na discursiva foi a maior junto com outras pessoas. Show, empatou ali, mas somando tudo, né? Isso. Show É. demais, cara. Legal. E agora, para o futuro, o que é que tu tem, tá? Eu sei que você foi nomeado aí recentemente no TRT São Paulo, né? Que era esse concurso, você estava no cadastro reserva há muito tempo, não sabia se chamar. Chamou, mas você já tem aí uma carta na manga aí que está só esperando a Alesp chamar. Mas o que é que você parou de estudar? Continua? O que é que você tem em mente aí? Não, eu parei. Parou? Eu parei porque foram 5 anos, né? E nos últimos nos últimos 3 anos foram 2 provas. Então, assim, foi muito tempo estudando sem edital e o desgaste emocional é grande, sabe? Foi um momento complicado, assim, que está passando, né? A pandemia praticamente já passou, agora já está voltando. Até por isso que saiu esse da Lesp, né? E da CGU e outros. Mas também porque eu considero o equilíbrio entre a carga horária e a questão da remuneração importante, e além da questão também de ser em São Paulo, e hoje, pelo menos, eu enxergo que na Lesp eu tenho esse equilíbrio, assim, maximizado, sabe? Aí eu posso vir a mudar de ideia no futuro, mas a minha ideia hoje é essa, assim, que para mim é o cargo, assim, que dá o melhor equilíbrio, assim, de tanto para a vida pessoal quanto da vida profissional. Ou seja, juntou uma carga horária boa, né? 6 horas corridas, na sua cidade, uma carreira boa, né? Um salário bom. Imagino que, não sei se o inicial já é acima de 10, mas com certeza daqui a pouco, O inicial ele é correspondente a analista judiciário, mas o final bate com o final da CGU. olha aí, né? Então é uma carreira excelente, né? Para 30 horas corridas, né? Eu entendo esse cálculo. Junta com o fato de ser na sua cidade, né? E aí, pô, 5 anos na luta, então aposentadoria dos concursos aí mais do que merecida. Show demais, cara. Pois, Gabrielzão, novamente aí, obrigado. Se quiser deixar uma última mensagem aí para o pessoal que está ouvindo, né? Normalmente concurseiros de TI que estão na jornada, pode ficar à vontade de deixar aí uma última mensagem para eles. Eu acho que uma coisa assim que eu percebi é que tem muitos concursos que são os concursos que têm um certo status, que estão na moda, mas tem muitos outros que eles são meio que invisíveis e que a gente não pensa muito neles. E ninguém conhece muito bem a carreira deles. Mas quando você vai olhar a fundo, às vezes eles valem mais para você. Então, por exemplo, se você está em Minas, todo mundo tem falado da Cefaz, que realmente é uma excelente carreira, mas também tem a Assembleia de Minas, também parece uma ótima carreira. E além de outros concursos que às vezes ficam meio escondidos, mas que tem considera assim que tem um custo-benefício muito bom, sabe? Concordo 100%. Porque, assim, a análise, né, do que é bom, o que é ruim, ela não é só um fator objetivo, ou seja, não é só ali o salário, a carreira e a quantidade de vagas. Tem também a parte subjetiva. Então, tipo, o local de trabalho é o local que você quer trabalhar, perto da sua cidade, a carreira, a carga horária, a dificuldade, né, para passar. Como você falou, tem esses grandes concursos mais visados, também a concorrência é maior, né? Então, esse da Alesp realmente foi um que, por exemplo, focado assim de aluno, eu acho que eu só tinha você. Eu tive um ou dois que fizeram, mas meio que fizeram assim, sem estar focado, aquilo mais como treino, né? O pessoal morando perto, aí foi treinar, mas focado Que mesmo. muitas vezes o edital também ele esconde muitas informações. Então, procurar as informações com quem já trabalhou, trabalha no órgão, ajuda muito, porque o edital às vezes ele não conta toda a história, entendeu? Não, isso aí é bem verdade. E normalmente a história completa é para melhor, né? Com certeza. Show demais. Gabrielzão, novamente aí, muito obrigado por se ter disponibilizado aí. E para a galera aí que está assistindo, até a próxima entrevista com a Aprovado. Valeu!